Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Tome seu assento. Fique à vontade. Trago uma breve palavra, culto de oração, ano de Davi. Deus tem uma palavra para o seu coração. Livro de 2 Reis. Vou ler na NA hoje, tá? 2 Reis, capítulo 5. Isso. Uma vez eu fui ministrado nessa igreja por uma palavra. O pastor Isaías Abreu ministrou sobre cuidado com a voz da menina. E eu estava... Prega. Eu estava meditando sobre isso, lembrando, daquelas abordagens. E Deus me fez enxergar uma outra perspectiva em um outro texto. Mas a gente vai falar sobre quase a mesma coisa. Está escrito assim, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora. Um dia a menina falou. Um dia a menina soltou a sua voz. A sua senhora: Quem dera, o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Amém? Só até aí. Pode colocar o tema? Tem tema hoje não? Olha aí. Esse mistério aí, só quem viu a mensagem vai lembrar, né, pastor? A voz da menina. Aqui o pastor pregou era cuidado com a voz da menina. Dessa vez é só a voz da menina. Mas essa passagem ela é muito conhecida. Serei breve. Todos conhecem a história de Naamã, esse capitão, comandante do exército da Síria, e ele estava sobre os cuidados do grande rei Ben-Hadad II. O texto começa falando sobre quem era esse Naamã. E é muito importante a gente destacar isso, porque a Bíblia não está falando de qualquer pessoa. Não é um homem qualquer, não é um homem comum. É um homem que tem um grande currículo. E na apresentação de Naamã, no versículo 1, vai dizer que ele era grande homem diante do seu senhor, diante do rei. Alguém de muito conceito, alguém que era muito valorizado pelas coisas que fez no passado e pela história de fidelidade que tinha. E é interessante a gente já concordar aqui que ninguém chega a um status como esse de qualquer jeito ou de uma maneira rápida. O que a gente entende logo de cara é que Naamã precisou construir esse currículo. E a construção desse currículo às vezes pode ter envolvido renúncias, pode ter renunciado sonhos e vontades que ele tinha para se manter fiel ao seu rei
e conseguir cumprir a sua vontade enquanto servo e agora como capitão do exército. E ele tem um testemunho que ele carrega, porque o texto ainda diz assim, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Observe que ele não era nem judeu, não era nem de Israel. Olha o que Deus está fazendo em favor de um homem que não é nem dos seus. É Deus cooperando com aqueles que não são seus filhos ou seu povo. É o testemunho que ele carregava. O texto termina, o capítulo 1, dizendo que ele era um herói de guerra. Um herói de guerra é alguém que fez muito por causa de um povo. Alguém renomado e importante. Todo mundo olha para Naamã como um exemplo de vida. E talvez todo mundo na Síria quisesse ser igual a Naamã e possuir os títulos, o cargo e o reconhecimento que ele tinha. Mas a Bíblia tem um porém. Porém, era leproso. E a gente começa a imaginar sobre essa vida de Naamã, porque é uma vida toda renunciada para um serviço. E talvez agora, depois de se tornar capitão em sua velhice, não sei, ele pensa apenas em desfrutar daquilo que ele conquistou, das histórias que vão contar sobre ele, das riquezas que ele acumulou durante toda a sua vida. Mas essa lepra talvez impeça ele de viver esse momento, porque a lepra é uma doença mortal. E agora parece que tudo aquilo que ele conquistou vai se perder e outras pessoas irão usufruir daquilo que ele conquistou. Isso me lembrou muito um texto que está em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 e 2, onde um pregador diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Não parece que Naamã está dentro desse contexto? Alguém que acumulou tantas riquezas, tantos bens, tantos títulos, mas ele se esqueceu do principal, que era confiar no Deus, que às vezes lhe concedeu vitórias, mas ele precisava ou preferia confiar na força do seu próprio braço. Já já você vai entender a mensagem. Mas é algo que eu fiquei meditando muito sobre isso, porque esse mal que esse pregador aponta, ele não é o mal de um homem só, é um mal que ele percebeu na humanidade. De pessoas que se interessam apenas em coisas materiais, em acumular riquezas, em enriquecer, e esquece daquilo que é principal. Naamã talvez fosse um homem muito conhecido na Síria, mas no reino de Deus ele era um desconhecido. Naamã era um homem muito popular nas ruas onde ele andava, no reino onde ele era capitão. Mas no reino dos céus, ninguém sabia quem era esse tal de Naamã. E talvez aí está o problema. Às vezes nós nos preocupamos com tantas riquezas na terra, com tantas coisas desse mundo, e nos esquecemos daquilo que é fundamental e que é principal. Tem muita gente que sacrifica tudo por causa do dinheiro. Eu prefiro sacrificar tudo por causa do Deus que me concedeu a vida. Aí fora muitas pessoas resolveram levantar altares para os deuses que eles acreditam. E nós escolhemos levantar altar para um Deus que é todo poderoso. Na cidade Maf tem um altar, e Deus diferente do nosso é adorado em ambientes como esse. Nós adoramos a um Deus verdadeiro, que é justo, que é fiel, que é misericordioso. Nós somos reconhecidos pela obra que fazemos no reino e não na terra. A nossa riqueza é acumulada no céu e não na terra. Os nossos sonhos são sonhos projetados por Deus e não por homens. A nossa vontade é a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Aleluia. E quando eu começo a pensar sobre isso, sobre acumular riquezas,
eu também refleti sobre a minha vida, porque talvez esse momento que eu estou prestes a viver, de ser pai, traga sobre mim algumas responsabilidades e alguns pesos que neste momento eu não consigo administrar. E às vezes eu me pego pensando em como eu vou fazer, como eu vou administrar o meu tempo, como eu vou dividir agora o meu salário. Agora são 3. E a conclusão que eu chego é que não tem como, vai dar errado em algum momento. A conta não fecha. As vontades da criança vão ser prioridades, mas talvez eu não tenha o suficiente para fazer com que isso se realize e se concretize. Isso acaba perturbando a gente enquanto homem. Porque às vezes a gente pensa em trabalhar um pouco mais, em buscar uma outra fonte de renda, em se adaptar a essa nova rotina, e isso vai acabando nos desgastando, nos cansando e nos preocupando. É complicado. E essa mensagem veio justamente nesse tempo, quando fala sobre acumular riquezas na terra e se esquecer do reino. Mas eu cresci em um lar evangélico e eu sempre fui ministrado e aprendi, com o pouco que eu sei sobre Deus, que não há, como eu poderia dizer, não há inteligência ou não há caminho melhor do que você escolher abrir mão das coisas da terra e fazer a vontade de Deus. Não existe caminhos, escolhas, independente de qualquer coisa que você esteja passando. Eu percebi que não vale a pena, nesse tempo que eu tenho de cristão, que não vale a pena abrir mão das coisas do reino em prol de riquezas terrenas. E alguns textos saltaram à minha mente. Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Alguém entendeu? Mateus 6, 31 e 33. Portanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmo 34, verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Os que confiam no Senhor, levanta a sua mão. Aqueles que confiam no Senhor não se preocupem com as coisas da terra, em acumular bens nessa terra, em sacrificar momentos com Deus por causa de dinheiro e por causa de riquezas dessa terra. Nós servimos a um Deus que nos capacita e provê tudo aquilo que precisamos, e de nada teremos falta. Aleluia! A presença de Deus nos basta, a presença do Espírito Santo em nossa vida nos basta. É melhor ter um pouco, sabendo que foi Deus que te deu, do que estar rodeado de bandejas oferecidas pelo diabo. É melhor ficar com o pouco que Deus te deu, do que padecer no mundo e ser um desconhecido no reino. A questão é simples. Não é o fato de você ter muitas vitórias em Deus, ser líder ou capitão de alguma coisa, como foi Naamã, que você estará livre das vaidades e do orgulho e das enfermidades. Todo homem está sujeito a isso. As vaidades virão, as enfermidades virão, os momentos de fraqueza virão, as confusões virão,
E você precisa listar as suas prioridades. E às vezes, quando isso nos acomete, nós decidimos pelas nossas prioridades aquilo que é mais importante. E algumas pessoas preferem abrir mão do reino para suprir uma necessidade pessoal, achando que talvez pela força do seu próprio braço conseguirá resolver esses problemas. E é justamente aqui que Naamã se encaixa e se enquadra. Naamã era um homem muito conhecido, mas era leproso. E talvez ele fizesse questão de esconder a sua lepra para algumas pessoas, porque era uma doença mortal e havia boatos de quem se aproximasse de pessoas leprosas ou tocasse em um leproso se tornaria um leproso. Naamã tem uma esposa em casa que acompanha a rotina do marido de dia e de noite. Ela vê o marido sair pelas portas, receber elogios e aplausos, mas na volta para casa é ela que tem a responsabilidade de lavar as suas roupas podres, de tirar do seu corpo a sua armadura, desenfaixar as faixas do seu corpo e ter a obrigação de lavar aquelas roupas sujas de carne, podre e de sangue. E talvez essa rotina da mulher de Naamã fosse uma rotina muito pesada para ela, porque mesmo sem estar leprosa, agora ela é considerada uma leprosa, porque ela precisa lavar e tocar nas roupas do seu marido. Essa rotina cansa. E talvez a mulher já estava fadigada de lavar roupas podres do seu marido. Talvez em conversas particulares ela tenha sugerido: olha, não dá mais. Eu sei que lá fora você é aplaudido, mas aqui dentro você fede. Eu sei que lá fora você é bem visto, mas aqui é eu que sei da sua lepra, da doença que você carrega e da responsabilidade que você tem. E talvez seja necessário você contratar ou adquirir uma escrava para que pudesse lavar as suas roupas ao invés de mim, porque isso me cansa, Naamã. Versículo 2: tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ele resolveu o problema. Se a mulher não queria lavar as roupas sujas, agora tem alguém em casa que possa lavar. A questão é que na perspectiva de Naamã ele está resolvendo um problema. Na perspectiva da menina, um problema está sendo originado. Porque a menina é de Israel. É uma menina que cresceu seguindo os mandamentos do Senhor. É uma menina que tinha sonhos. E talvez o maior sonho dela fosse fazer uma obra missionária. Assim como os profetas faziam. E talvez ela tivesse uma afeição muito grande por profetas. E talvez ela fizesse questão de servir profetas. E talvez em suas orações ela orasse para Deus, para que Deus usasse ela assim como tem usado os profetas. Naquele tempo, Eliseu estava no auge. Era o substituto de Eliseu e o homem que fazia coisas poderosas na terra. Mas de repente os seus sonhos são interrompidos quando as tropas da Síria entram em Israel e levam ela cativa. Os pais ficaram para trás, os sonhos ficaram para trás, a terra ficou para trás, os costumes ficaram para trás, e talvez agora ela questione: por que o Senhor fez isso comigo? Por que eu vim sozinha? Por que o Senhor me afastou da minha parentela? E isso soa muito com a ideia de Abraão. A verdade é que em todo sofrimento existe um propósito divino. Perdeu de dar um glória. Em todo sofrimento que passamos existe um propósito divino. Por mais que a gente não compreenda o processo, não saiba a forma como Deus está tratando, como Deus está falando, mas existe um propósito divino para aqueles que são fiéis. A menina talvez não era considerada tanto. Talvez as vontades da menina não foram levadas em consideração.
De filho agora se tornou escravo. Mas às vezes Deus faz a gente pisar em ambientes que serão nossos. Deus faz a gente colocar a mão em riquezas que serão nossas. Não importa a condição que você chega, como serva ou como escrava. Às vezes Deus nos adianta em lugares, em situações, para que você possa conquistar e possuir depois. Talvez Deus te leve em ambientes só para fazer como essa menina. Não para ser uma escrava, mas para abrir a voz aonde quer que você esteja e dizer: eu sei qual é a resposta para o teu problema. Eu sei qual é a solução para essa enfermidade. Eu sei que existe profeta em Israel, servo dos Deus Altíssimo, que pode resolver a tua situação. O processo é doloroso e no meio do processo às vezes duvidamos. Mas é justamente nos momentos difíceis que Deus faz questão de ir abrir o mar para que possamos passar, acalmar a tempestade para que podemos concluir o nosso objetivo. Deus vai fazer alguma coisa, aleluia. Não proteja a sua reputação, cuide de sustentar o seu caráter. Às vezes vão te acusar, vão falar mentiras contra você. Diego está pegando, mas não importa a sua reputação. O que importa é o caráter e a sua fidelidade a Deus. A menina estava indo como escrava, mas ela era serva em Israel e foi serva na Síria. Ela servia ao Deus de Israel em sua terra, mas também servia o Deus de Israel na Síria. Independente do ambiente onde você esteja, aleluia, é a tua fé, a tua fidelidade, aquilo que você carrega, o teu testemunho que vai gritar mais alto, aleluia. Servimos a um Deus todo-poderoso. Podem se levantar contra você, mas Deus lutará e vencerá as suas guerras. Geralmente essa menina é ignorada, mas o problema está aqui: ignorar a voz daqueles que achamos que são pequenos. Mas é justamente dos pequenos que Deus costuma levantar para que os grandes sejam confundidos. A Bíblia diz que um rico ignorou um certo Lázaro por muito tempo, esquecido em sua porta e mendigando. Era um qualquer, mas quando chegaram no seio de Abraão, Lázaro comandava todas as águas. E agora a coisa mudou. Aquele que um rico ignorava, agora era a resposta que ele precisava. A menina foi ignorada por muito tempo, mas Naamã não sabia que era da boca dela que sairia a resposta que ele tanto precisava. Versículo 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Esse quem dera dessa menina é como se ela dissesse assim: eu nem precisava estar aqui, porque eu fui trazida só para lavar as roupas podres. Mas eu nem precisava estar aqui nesse ambiente, porque se ele tivesse procurado o profeta primeiro, não precisava trazer para lavar roupa. E agora ela tem uma escolha em suas mãos, porque ela conhece os mandamentos e ela sabe que se ela tocar na roupa de Naamã, ela também vai ser considerada uma leprosa. E a mulher de Naamã está dizendo: a responsabilidade sua lavar as roupas podres de Naamã. E agora ela tem uma escolha nas mãos: continuar lavando as roupas podres e morrer como uma escrava leprosa, ou resolver pregar o evangelho em um ambiente de caos. Às vezes os ambientes nos levam a isso: aceitar a condição onde nós estamos inseridos, ou simplesmente se levantar e cumprir a vontade de Deus, independente daquilo que vai te acontecer.
E no meio desse conflito a menina resolve falar: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. A voz da menina foi soprada nos ouvidos da esposa de Naamã, que soprou nos ouvidos de Naamã, que soprou nos ouvidos do rei. Olha o que Deus está fazendo, pegando a palavra de uma menina que ninguém dava crédito, uma escrava que teve os seus sonhos interrompidos, e agora a mensagem dela chega a mulheres, chega a capitães de exército, chega ao rei de Israel. É Deus soprando a mensagem dos pequeninos, dizendo: olha, a minha mensagem é maior do que qualquer capitão, é maior do que qualquer rei, porque eu anuncio qualquer um, eu anuncio aquele que pode todas as coisas. Reis precisam se prostrar diante dessa verdade, capitães precisam se prostrar diante dessa realidade. Existe profeta em Israel que cumpre a vontade de Deus. Nunca foi sobre o que a menina era ou fazia, era sobre o que ela falava. E aquilo que você fala nos ambientes tem mais impacto do que aquilo que você faz. O problema é que Naamã, ele está muito impressionado pela formação que ele tem nas coisas que são feitas e não nas coisas que são ditas. Porque para ele o mérito está nas coisas que se faz e não nas coisas que se fala. Mas por um instante ele resolveu acreditar e confiar na voz daquela menina e foi até o rei e disse, versículo 4: então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Parei. Por qual motivo Naamã resolveu levar 10 mudas de roupa? Talvez ele não soubesse o tempo que ele ia ficar lá. E as roupas de um leproso ficam sujas rapidamente. E ele precisa trocar constantemente as vestes. Ele está indo, mas pensando assim: olha, se eu não for curado, eu preciso pelo menos trocar de roupa umas 10 vezes. A menina falou, mas em parte ele acreditou. A dúvida de Naamã estava aí, porque ele acreditava muito no que se era feito e não no que se era dito. Vai ele com as 10 peças de roupa, o seu ouro, a sua prata, levando a carta ao rei de Israel. Levou também ao rei de Israel, no versículo 6, a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da lepra. Quando o rei recebe a carta na mão com essas mensagens, ele fica atemorizado. E olha o que ele responde: rasgou as suas roupas em sinal de medo, versículo 7, e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei se posiciona com medo, rasga as suas roupas, com medo do que o rei da Síria poderia fazer com ele. Quando ele faz isso, a notícia corre e chega até o profeta Eliseu. Porque o que o rei está fazendo não é comum. Rasgar as vestes não é papel de rei, é papel de profeta. Porque quem se humilha diante de Deus é o profeta, não é o rei. Quem foi escolhido para falar com o povo em nome de Deus não foi o rei, foi o profeta. E Eliseu sabia muito bem disso. Eliseu fica preocupado e ele quer colocar as coisas no lugar. Ele fala: ó rei, você cuida do teu governo e eu cuido das responsabilidades do reino, porque Deus levantou a mim como profeta e não você. Se alguém tem que rasgar a roupa, sou eu e não você.
E Eliseu pergunta: por que o Senhor fez questão de rasgar as suas roupas? Por que o Senhor rasgou as suas vestes? Não sou eu profeta que Deus colocou em Israel para falar no nome dele? Diga a menina, na verdade, diga a Naamã que eu estou à disposição dele. Mande ele vir ao meu encontro, e a partir deste momento ele saberá que existe profeta em Israel. A menina falou no cativeiro, mas cá em Israel o profeta validou a mensagem da menina. Não é no rei que você vai encontrar a resposta, é no profeta. A menina falou e Deus fez questão de cumprir exatamente como ela havia profetizado e dito. Aleluia! É o ano de Davi, o ano que Deus vai levantar os pequenininhos, o ano que Deus vai levantar aqueles que dizem que não são, aqueles que estão escondidos nos bastidores, limpando igreja, lavando igreja, alinhando cadeira, cuidando da obra nos bastidores, sem ninguém olhar para eles, sem ninguém elogiar, sem ninguém colocar em outdoor. Mas Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo o teu sacrifício, e no momento certo Ele vai soprar a tua voz para príncipes, para reis, e eles saberão que existe um Deus sobre a cidade Maf, que levanta os pequeninos sobre a terra. Naamã vai, e ele vai para aprender uma lição, que o segredo não está nas coisas que se fazem, mas naquilo que se diz. Ele vai com um cronograma, ele cria na sua mente um roteiro de como ele poderia ser curado. Eu vou chegar na casa do profeta, ele vai me receber e vai acontecer isso, assim. Quando ele chega lá, não é nada disso que ele pensava que seria. Porque Elias está deitado, imagino eu, Eliseu, e chega a notícia: Naamã está na porta, com seus carros, suas carruagens, com ouro, com riqueza. E agora? A resposta de Eliseu é: manda ele tomar banho. Ele está fedendo. Ele vai tomar banho no Rio Jordão. Fala para ele mergulhar 7 vezes. Quando ele der o 7º mergulho, ele será curado. Vai e diz isso a ele. Quando a notícia chega, Naamã fica indignado, porque o roteiro não era esse. Não era dessa forma que ele esperava. E às vezes nós esperamos as coisas de Deus vir de um jeito, vir de uma direção, e Deus manda em um sentido oposto, de uma forma exposta, diferente daquilo que nós acreditamos. Às vezes nós oramos tanto e falamos: Deus, usa alguém para falar comigo, e Deus usa alguém que você odeia. Fala: ele não, Deus, manda outro. Não, é esse mesmo. É esse mesmo que vai falar com você. Olha o que Naamã fala, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que, olha o roteiro dele, certamente sairia para falar comigo. Ele esperava que o profeta saísse, recebesse ele como capitão do exército, e recebesse a ele com toda a honra e toda a autoridade que ele tinha na Síria. Segundo, ele esperava que ficasse em pé, ou seja, o profeta nem se levantou para falar com o rapaz. Se ele tivesse deitado, ele continuou deitado, só deu a ordem. 3, ele esperava que o profeta invocasse o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor através de orações. Eliseu nem orou, só deu a ordem. Às vezes a resposta que nós esperamos da oração não vem da oração, vem da obediência. Às vezes você ora tanto à procura de uma resposta, e Deus fala: olha, eu já ouvi as suas orações, mas eu preciso que você obedeça a voz do profeta.
suas orações até que é importante, mas sem obedecer não adianta. Aleluia. Saul tentou quebrar esse protocolo, tentou sacrificar ao invés de obedecer, mas Samuel repreendeu e disse: olha, o sacrifício até que é bom, mas melhor que sacrificar é obedecer aquilo que Deus estabeleceu. Não são as coisas que são feitas. O profeta não trabalha pelo que faz, mas pelo que diz. Obedeça a voz do profeta. Levanta a mão, cidade Maf. Levanta a mão, cidade Maf. Deus está levantando profetas em Itabuna, pessoas pequenas, desconhecidas, aleluia. Deus está levantando profetas na cidade Maf, para mostrar para esse povo que com a obra de Deus não se brinca. Chega de brincar, chega de meme, chega de palhaçada. Deus está levantando pessoas sérias que temem a palavra do Todo-Poderoso, aleluia. É o ano de Davi, o ano de levantar profetas em Itabuna para anunciar a verdade do reino. Oh, meu Deus do céu. Enquanto os grandes se corrompem, Deus está usando meninas. A voz da menina vai chegar no ouvido, aleluia, dos presidentes de igreja, dos presidentes das nações. Serão as vozes dos pequeninos que Deus vai levantar e dizer: com o evangelho não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca. Ou você está dentro ou você está fora. Fica irritado, porque Eliseu não fez da forma que ele imaginava. Ele foi convencido por um dos seus servos a voltar, dizendo: olha, se Eliseu tivesse te pedido algo mais difícil, por acaso o Senhor não faria? Ele só pediu para o Senhor mergulhar 7 vezes. Naamã ainda questiona: existem rios melhores, existem lugares melhores, existem pessoas mais preparadas, existem pessoas que dominam melhor a palavra, existem profetas maiores, existem pessoas mais renomadas. Por que eu vou me sujeitar ao Jordão? Às vezes a palavra de Deus ela vem assim, não é de onde a gente espera, são dos lugares menores, das igrejinhas pequenas, dos lugares que a gente acha que não vai sair nada, do irmão que não sabe nem ler direito. Mas quando Deus usa, a terra treme e abala. Quando Jesus veio na terra, questionário: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Questionando a origem da palavra, do profeta, da missão. Mas foi a menina que falou, e Deus cumpriu exatamente como ela disse. Naamã resolve se sujeitar às águas do Jordão, e ele aprendeu naquele dia que obedecer o profeta é mais importante do que tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Quando Deus levanta profetas, não é o profeta que fala por vontade própria, é Deus que fala por meio do profeta. Talvez ele não deu crédito à voz da menina, mas o profeta fez questão de validar aquilo que ela havia dito. Porque o mesmo Deus que usava a menina era o mesmo Deus que usava o profeta. O mesmo Deus que fala nos bastidores é o mesmo Deus que fala em cima das plataformas. O mesmo Deus que opera do lado de fora é o mesmo Deus que opera do lado de dentro. O mesmo Deus que faz você vibrar e tremer em ambientes como esse é o mesmo Deus que faz você confrontar gigantes no teu ambiente de trabalho, na tua escola, aonde quer que você esteja.
Deus, Ele não muda. Não é a atmosfera ou a geografia do espaço que vai mudar a soberania de Deus. Ele é um Deus que triunfa, é um Deus que vence todas as batalhas, é um Deus que nunca perdeu sequer uma guerra. E se você está confiando plenamente em sua palavra, tenha certeza que no lugar certo e no momento certo Ele vai fazer com que a sua voz seja ouvida. Fica de pé. A soberania de Deus é algo tão impressionante que Naamã ficou impactado com aquilo que aconteceu. Mas enquanto Naamã está preocupado em olhar para o seu corpo, com sua pele macia como a de bebê, a menina na casa dele está vibrando, porque a partir do momento que ele saiu com a carta, ela sabia que ele voltaria curado. E ela saberia que a partir daquele dia ela não precisaria mais lavar roupas com carne podre. Aleluia! O Deus que falou através da menina trouxe para ela o livramento, e a missão dela foi cumprida. Ela não foi chamada para ser missionária para a vida de muitas pessoas, mas ela foi chamada para transformar a vida de um homem, de um capitão. E através desta vida, muitas outras vidas seriam alcançadas. Eu acredito que a partir daquele momento, ela entendeu o propósito pela qual ela foi chamada. Ela estava lavando roupa podre. Talvez ela pensasse: Deus, não é esse o meu ministério. O Senhor me levantou para isso. Eu estou cansado de ficar limpando as coisas. Eu estou cansado de ficar lavando roupa. Eu estou cansado de ser tratada dessa forma como escrava. Eu estou cansado de viver em uma terra que não é minha. Eu estou cansado de renunciar tantas coisas, de viver longe da minha parentela. Mas Deus responde: minha filha, aleluia, existe um propósito meu em cada sofrimento, em cada dor, em cada luta. Não desista, não desvie do foco, porque na hora certa Deus vai se levantar. Isaías capítulo 6, no versículo 1. Finalizo agora. Joga na tela. Traz um detalhe no texto que, quando eu percebi isso, compartilhei até com Samuel. ARC. Foi algo que me fez me alegrar muito. Porque se tratando de reis, se tratando de vitórias e de batalhas, Deus, Ele faz questão de se apresentar. Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, começa falando de um rei que morreu. Nesse mesmo ano, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está dizendo assim: olha, um rei morreu, mas eu continuo sendo rei. E o seu séquito enchia o templo. Meu Deus, o que é séquito? O que Isaías está dizendo? O que Isaías quer dizer com isso? Fui em outras versões. Em outras versões falava a aba das suas vestes, a orla do seu vestido. Fui pesquisar no dicionário o que é séquito. Falava que era grupo de pessoas. Eu falei: não, está errado. Pode ser um grupo de pessoas porque está falando de vestes, de roupa. Fui pesquisar mais a fundo e percebi que o séquito era algo muito fundamental em batalhas. Toda vez que um rei saía para a batalha, que ele vencia o reino inimigo, ele fazia questão de pegar as roupas do rei vencido, cortar um pedaço das vestes em um pedaço de 50 por 50 centímetros e colava nas suas roupas, nas suas vestes. E as batalhas eram contadas pela quantidade de séquito que havia na roupa do rei vencedor. Não é coincidência que quando Saul resolve se esconder em uma caverna, só Tiago pegou. Quando Saul resolve se esconder em uma caverna, Davi vai com a espada e corta pedaço da sua roupa. É como se estivesse dizendo assim: você já perdeu essa faz tempo, Saul. O escolhido de Deus sou eu, você que não enxergou ainda. Mas o texto de Isaías diz: o seu séquito enchia o templo. Sabe o que está dizendo? Deus está no trono, mas o séquito dele é tão grande que quando ele está no trono ainda está lá fora.
Sabe por quê? Esse Deus que Isaías nos apresenta, Ele triunfa sobre batalhas, e Ele não perdeu sequer uma guerra. O maior séquito pertence a Ele. A orla das suas vestes enchia o templo. Versículo 2, aleluia. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, respeitando a sua majestade, com 2 cobrindo os pés, e com 2 eles voavam. Versículo 3, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é um Deus que nunca perdeu batalhas, e não é a sua que Ele vai perder, aleluia. Não é a sua guerra que Ele vai perder. Ele vai ganhar mais uma, e vai adotar mais um séquito em suas vestes. A igreja do Senhor é mais do que vencedora. Aleluia. Assim como os serafins, você tem a liberdade de adorar a Ele. Tire um pouco do seu tempo agora para adorar a Ele, dizendo que Ele é santo. Agradeça a Ele pelas vitórias que Ele te deu, aleluia. A vaidade e o orgulho não vão parar a igreja do Senhor. O nosso altar continuará de pé, e nós continuaremos adorando a Deus em espírito e em verdade. Pastora Gislene, vai ali dar um abraço em Adriana, por favor. Eu passei do lado dela aí, e Deus mandou fazer isso. Dá um abraço nela aí. Me ama incondicional. A estrofe. Mesmo sendo assim, vá. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Quando estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Se movimente aí, dá um abraço em alguém e ministra sobre a vida dessa pessoa uma bênção do céu, vai. Ele não deixa de me amar. Seja profeta na vida dessa pessoa, aleluia. Deus me ama, está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama.
Pode glorificar o Senhor por isso. Aplauda Jesus bem forte. Curve a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor, e te adorando ao mesmo tempo, como o Senhor falou conosco, Pai, nessa noite. Como fomos, Deus, avivados, reavivados pelo poder da tua palavra, Pai. Chegamos aqui cansados, Deus, mas não desanimados, Pai. Até abatidos, mas não sucumbidos, Pai. Mas fomos renovados nesta noite pelo poder da tua palavra, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço, Pai, que os teus filhos sejam fortalecidos na força do teu poder nesse momento, para o louvor e a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, crendo, e te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos. Acende essas luzes, por favor. 2 minutos eu já libero você. Quem quiser sentar, pode sentar. Deus falou algo comigo ali enquanto a Everlon ministrava. Deus nunca vai dar, irmãos, mensagens como essa a pessoas que não estão envolvidas com a causa. Isso aqui serve para pregadores, aspirantes a pregadores. Entenda, você pode até alcançar níveis de mensagem, mas existem mensagens extraordinárias que Deus só vai dar a quem está envolvido com a causa, porque só vai poder falar daquilo que vive. Só vai poder falar daquilo que vive. Amém? Que Deus abençoe o nosso presbítero Everlon. Fica de pé, Everlon. Eu tenho um recado para você dar para a Beth. Amém? Amém? Não comprem fraldas nem lencinhos. Diga a ela para escrever o tipo de fralda que ela quer, a marca que ela quer e os tamanhos que ela quer. Nós vamos dar fraldas para 6 meses. Amém? A igreja recebe, que é do céu. E vem mais coisa. Deus ministrou mais coisa no meu coração. Cadê os homens da igreja? Estão comigo? Pronto, depois eu converso com vocês. Aplauda Jesus. Somos igreja. Somos igreja. Irmãos, o nosso evangelista Júnior chegou no Crato, na estante. Eu botei no grupo. Júnior fez mais de 24 horas de viagem. Ele saiu da Argentina 10 horas da manhã de ontem, se eu não me engano. Chegou em Guarulhos, mas o voo dele foi cancelado. E aí tivemos que cancelar a passagem de ônibus lá de Fortaleza para o Crato, porque a passagem estava comprada para as 20h30. Ele ia viajar a noite toda. E na verdade 20h30, se eu não me engano, Júnior acabou saindo 20h30 de São Paulo, porque o voo foi cancelado, teve que pegar um outro voo e chegou ali no aeroporto já por volta de meia-noite. Passou a noite toda na rodoviária. Nosso irmão Fernandes Júnior também foi buscá-lo no aeroporto e levou o Júnior até a rodoviária. Eles passaram a noite toda ali. O Júnior pegou o ônibus 7h pouca da manhã. Ele chegou agora à noite lá no Crato para pegar um carro e viajar mais 30 minutos até chegar à base da Jocum. Eu falei para ele: você já está fazendo o tour do sertão. Ser missionário é isso aí, irmão. Está disposto a passar por tudo isso. E eu vou contar um testemunho aqui dele. No início da semana ele ligou para mim
falou assim: pastor, você quer uma boa e uma má notícia? Eu falei: conte logo as duas. E ele me disse: a má notícia é que a escola que eu ia cancelou o projeto missionário porque não deu quórum. E eu fiquei sabendo agora. Falei: e aí, vai fazer o quê? Eu vou ficar na Argentina brincando. Vai ficar na Argentina não, vai voltar para cá. Mas desde quando o Júnior falou comigo desse projeto, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A Jocum sempre esteve no meu coração, por conhecer a Jocum, né, por ter referências da Jocum. Existem pessoas aqui, Dina, Rita, né? Dina, Rita, Cíntia, pessoas que passaram por Jocum. E eu sempre tive no coração Jocum. E Júnior, pela misericórdia de Deus, entrou em contato com um amigo dele, que é missionário. E esse amigo entrou em contato com a base da Jocum, com o coordenador dessa base.